Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor. Hoje nós vamos estar transmitindo a nossa celebração de forma gravada. Tivemos um problema nessa semana na nossa igreja, tivemos alguns furtos lá na nossa igreja, no período da noite. Um rapaz entrou, roubou algumas coisas sem muito valor, mas roubou da nossa igreja e também esteve lá cortando os fios, roubando fios, cortou a nossa fiação da internet e por isso hoje nós não vamos conseguir transmitir a nossa celebração. Nós estamos gravando essa celebração para que os irmãos possam participar também de forma online. Todos aqueles que não conseguem estar presentes no nosso culto, tanto das 18 horas quanto das 19h30. Antes de iniciarmos e estarmos orando, querido, eu queria deixar um aviso muito importante aos irmãos. O aviso primeiro é que a nova diretoria estatutária empossada, os novos irmãos do presbitério e do conselho fiscal foram eleitos nesse sábado para o biênio até 2022, junho de 2022, onde nós teremos uma nova eleição da nova diretoria. Essas informações estão no nosso grupo de WhatsApp, lá no informativo. Os irmãos vão ter conhecimento da nova diretoria da igreja. E eu gostaria que os irmãos estivessem orando para que essa diretoria também continue fazendo o excelente trabalho que as nossas diretorias anteriores fizeram e nos trouxeram até aqui. Como eu falei ontem, fomos desafiados várias vezes, assim como nós estamos sendo desafiados de novo. Acredito que essa diretoria que passou viveu ainda algo pior do que outras diretorias anteriores. Nós tivemos uma pandemia, algo que nunca tínhamos imaginado, passamos e passamos bem por isso. Entregamos a igreja e essa diretoria a entregou com um superávit e não um déficit. Nunca devemos nada, sempre conseguimos honrar os nossos compromissos e na nossa receita ainda temos um pouco para passar nesses períodos futuros, inclusive nas adaptações que temos que fazer na igreja para melhorar a segurança. Então, antes de orar, queria pedir para os irmãos também que estivessem orando conosco, junto com a nossa antiga e atual diretoria, orando pela vida desses irmãos. Um segundo aviso que eu queria deixar para os irmãos antes de iniciarmos é que as nossas celebrações vão deixar de acontecer às 18 horas para os irmãos de grupo de risco. Nós voltaremos com uma celebração somente, uma vez que a nossa capacidade subiu para 60% do tempo. Então, uma área da nossa celebração, do nosso culto, será destinado aos irmãos de grupo de risco e a outra área para os irmãos que não têm essa questão de risco, A partir, então, do próximo domingo, dia 8, exatamente, próximo domingo, dia 8 de novembro, nós voltaremos com uma celebração somente às 19 horas e também os nossos estudos às quintas-feiras às 19 horas pontualmente. Foi algo que aconteceu na quinta-feira, algo pontual também, de não termos tido o nosso estudo, exatamente por essas questões que passamos e dificuldades que tivemos. Então, por isso foi cancelado o estudo da quinta-feira passada, mas a partir dessa semana tudo volta ao normal. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos comigo, vamos estar orando e logo em seguida nós estaremos adorando ao Senhor com 2 canções. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão conosco. Obrigado pela vida de todos aqueles que vão estar ouvindo essa celebração no decorrer da semana. Que o Senhor fale a cada coração poderosamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor continue capacitando todos esses irmãos que cumpriram o seu papel até aqui. Irmãos de longa data, irmãos que têm se dedicado a essa diretoria, a esse ministério conhecido como EBEM, por anos afinco. Que o Senhor continue capacitando os teus filhos. Pai, nós te pedimos que o Senhor continue dando direção a eles e que cada desafio, cada propósito, cada projeto seja concretizado na vida desses amados irmãos, em nome de Jesus. Pedimos também pela nova diretoria que assume, a nova diretoria, o novo presbitério e o novo conselho fiscal. Guarda os teus filhos, derrame do teu poder sobre a vida deles e que possamos juntos, todos juntos, servir essa amada igreja com interesse de coração, com sinceridade e com todo o poder que vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Essa é a oração que fazemos
E mais uma vez agradecemos ao Senhor por podermos entrar na casa de cada um dos nossos amados irmãos e ministrarmos a palavra de Deus nessa noite. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu. Em breve voltará, sua glória está aqui. Eu já posso te sentir. Rei dos Reis, tome o teu lugar. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o seu nome, tu és bem-vindo aqui. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o seu nome, tu és bem-vindo aqui. Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, Jesus. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu. Em breve voltará, sua glória está aqui. Eu já posso te sentir. Rei dos Reis, tome o teu lugar. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o seu nome, tu és bem-vindo aqui. Santo, Santo, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, pois tu és santo, santo.
Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Oh Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Meu Deus, que é e há de vir, prepararei o teu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou.
Queridos, vamos dar continuidade então à nossa mensagem, à celebração do Senhor, também com a mensagem da salvação, né? A mensagem do Cristo ressurreto. Nós completamos ontem 503 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, né, de 1517, Martinho Lutero, ele ali em Wittenberg, ele escreve as suas 95 teses e dali desencadeia toda uma reforma. Tivemos reformadores como John Locke, João Calvino e outros homens de Deus que nos trouxeram até aqui, anunciando a palavra da verdade, mostrando para nós a suficiência de Cristo, né? Entendendo que somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, somente o Espírito e só a Deus a glória, entendemos nessas 5 solas que somos salvos pelo Senhor por intermédio de Cristo Jesus. E eu queria continuar dizendo sobre Cristo contigo. Nós falamos no capítulo 3 de Filipenses, se você puder abrir sua Bíblia comigo mais uma vez, Filipenses no capítulo de número 3, e lemos do 1 ao 11. E hoje nós vamos ler do 10 até o 21, mas vamos ler pausadamente. Então eu queria que você acompanhasse comigo a partir do verso número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas de uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Glória a Deus, né? Você leu todos esses versículos comigo, do 10 até o 21. Agora nós vamos falar um pouquinho deles, mas se você leu todos eles, ou os irmãos acompanharam, né? Já vemos aqui, já podemos, a palavra seria, já podemos ter prazer nessa esperança que é sermos transformados como Cristo. Já temos essa alegria de sabermos que seremos como Ele, assim como Ele é, nós também seremos. E eu fico pensando muito em relação a isso. Nós, falhos pecadores, pessoas miseráveis, pessoas que cometem muitas coisas no decorrer dos dias, que não agradam a Deus, em breve seremos totalmente transformados e seremos como Cristo. Eu fico imaginando isso. Um Deus perfeito que abriu mão da sua glória, se esvaziou-se de si mesmo, como nós já vimos no capítulo 2 de Filipenses, tomou forma de homem, como homem suportou morte de cruz, para que eu e você pudéssemos também termos a vida eterna e sermos como Ele. Essa mensagem de louvor e adoração, essa mensagem que enche meu coração de gratidão, é uma mensagem que me inspira a continuar prosseguindo para o alvo, assim como o apóstolo Paulo vai dizer.
Voltando então no texto, se a gente olhar do verso 11 ao verso de número 16, o apóstolo Paulo diz que quer conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Verso 11, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O ganho do apóstolo Paulo é o mesmo ganho que nós temos que ter. A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus é a maior e a melhor de todas as coisas que podem acontecer em nossas vidas. Irmãos, muitas vezes nós vamos atrás de curas físicas, curas emocionais, curas financeiras, curas afetivas. Relacionamentos precisam ser curados e eu acredito que Deus tem poder para curar todas essas coisas e a igreja é aquela que anuncia as boas novas de Deus e também a restauração que Deus tem para nós. Acredito que a igreja de Cristo na terra é aquela que pode, de fato, vivenciar o reino, mesmo passando lutas e tribulações. Mas eu acredito também que muitas vezes nós perdemos a mensagem do Evangelho porque banalizamos a salvação em Cristo Jesus. Banalizamos aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Há uma canção do Kleber Lucas, que eu cantava muito anteriormente, gostava de ouvi-la, que eu parei de ouvir. Quando ele vai dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. A gente fica imaginando isso, né? Sempre esperamos algo mais de Deus. Sempre esperamos que Deus há de fazer por nós algo ainda maior do que já foi feito. Mas, queridos, eu acredito que o melhor de Deus já foi feito em nossas vidas. É por isso que eu não a canto mais. É por isso que eu sei que muitos irmãos que nos acompanham têm alguns receios quanto às músicas seculares, né? As músicas que tocam nas rádios, as músicas que falam de romances. Mas há um problema muito grande também nas músicas que temos dentro das igrejas. As músicas que não adoram a Deus. As músicas que não falam a respeito de quem Deus é e o que Deus faz. As músicas que, por exemplo, nos levam ao engano teológico. As músicas que nos levam a um desvio teológico, aonde achamos que vamos passar pela prova, mas a nossa vitória tem sabor de mel. Querido, a nossa vitória não tem sabor de mel, a nossa vitória tem sabor de cruz, a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo faz com que eu e você tenhamos a vida eterna. Não há romantismo nisso. Há realidade em relação a isso. Cristo morreu por nós, sangue derramado. Houve morte para que eu e você pudéssemos ter vida. Houve um sacrifício e não foi nosso. Foi o sacrifício de Cristo para que eu e você pudéssemos ter a esperança da ressurreição quando morrermos. A garantia da nossa salvação faz com que eu e você tenhamos a vida eterna. Vamos ser ressuscitados para sermos transformados como a imagem do Cristo ressurreto. Não há nada então, como eu digo, melhor do que já foi feito pelas nossas vidas, que é a nossa salvação em Cristo Jesus e a nossa esperança de ressurreição e uma vida eterna. É interessante que o apóstolo Paulo continua falando aqui no verso número 12. Não que eu já tenha obtido isso tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para mim fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou para trás ficam, prossigo para o alvo, a fim de ganhar a Cristo, a fim de conhecer ainda mais a Cristo. Eu não fico preso às paixões do passado, eu não fico preso a emoções do passado, a coisas que me afastam de Deus, a questões que vão me afastar de Cristo. Eu sei, querido, como você também tem áreas na sua vida que precisam ser tratadas. Tem momentos na minha vida que mesmo com essa idade, jovem ainda, mais 35, 36 anos, agora 36, né? Indo para 37 anos no próximo ano. Há dias que eu me pego ouvindo questões, ouvindo músicas, ouvindo filmes, que lembram a minha juventude ou adolescência. E fico preso em questões dizendo que poderia ter seguido outro caminho, poderia ter feito outra coisa, poderia ter tomado outras decisões. E aquilo vai me afastando da presença de Deus e vai me afastando do propósito de Deus na minha vida. Quando eu me prendo às questões emocionais, essas questões vão me afastando
do propósito de Deus na minha vida. Quando eu me prendo a cadeias, e eu digo, meu querido, que cadeias na mente são muito piores do que cadeias nas mãos. Aqueles que estão presos, cativos no pecado, sabem o que eu estou dizendo. Não conseguem se livrar dessas amarras. Mas o apóstolo Paulo não se sente preso a essas questões, assim como eu e você também não podemos nos sentir presos a ela, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, a fim de ganhar a Cristo. E quando ele fala que não que eu tenha alcançado, é a mesma questão nossa. Não está dizendo de ser bom, perfeito. Ele está dizendo que o que Deus tem para nós, o que Deus vai fazer nas nossas vidas, a plenitude do conhecimento de Deus, a plenitude da graça de Deus sobre as nossas vidas, e essa plenitude que eu falo é sermos transformados, é estarmos no novo céu e na nova terra, a estarmos com Cristo eternamente, adorando a Deus eternamente. Essas coisas ainda não aconteceram. Nós não estamos completos nessa obra redentora. Essa obra redentora de Cristo em nossas vidas começou o dia que você aceitou Jesus na sua vida e deixou para que Jesus entrasse no seu coração, mas isso ainda não se concretizou completamente. Só será concretizado nos céus, no novo céu e na nova terra. Então, querido, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para aquilo que ele prossegue, ele vai prosseguindo em conhecer a Cristo. Esse é o primeiro ponto, o avanço, o ganho, a esperança está em Cristo. O segundo ponto que eu quero falar contigo nessa noite é o modelo. O verso de número 17 em diante, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Será que podemos ser modelos? Será que nós podemos ser modelo de fé? Eu já contei essa história uma vez. O doutor falecido Russell Shedd, saudoso pastor e doutor Russell Shedd, dono, editor da Nova Vida. Não é Editora Vida, é Editora Nova Vida, que muitos livros foram publicados por ela, comentários, inclusive a Bíblia Shedd, que é uma Bíblia muito conhecida no nosso tempo aqui. Uma vez ele ministrando a sua aula no seminário, algum irmão, um jovem pastor, um seminarista, virou e falou assim: Paulo era muito presunçoso. O apóstolo Paulo vai dizer em outro momento: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou talvez outras versões: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a fala desse jovem foi: Paulo era presunçoso. Como ele pode dizer como modelo para alguém, para ser seguido? O Dr. Shedd foi até a janela, se encostou nela e ficou olhando o seminarista e respondeu para ele. Eu acho que não é Paulo que é presunçoso, querido. Eu acho que somos nós que somos covardes. Não é o apóstolo Paulo que escreve isso com presunção, mas somos nós que não temos a mesma coragem de afirmar: olhe para a minha vida, olhe para aquilo que eu faço, olhe para aquilo que eu prego, olhe para aquilo que eu vivo. Sigam o meu exemplo como nós anunciamos. Nós temos medo de assumir cargos, temos medo de assumir responsabilidades na igreja, temos medo de assumir nossa responsabilidade na sociedade, temos medo de assumir que somos cristãos pelas retaliações que vamos sofrer por isso. Nós não temos a capacidade de colocarmos a nossa vida à tapa, à prova, como modelo de retidão. E o erro não está em Cristo. E o erro não está nos homens que... E você pode achar que são legalistas em dizer: olha para mim, eu sou bom. Não, eu sou miserável, querido, mas eu sou seguidor de Cristo. Eu preciso ser um modelo e uma pregação viva do Evangelho. Eu preciso ser aquele que anda e as pessoas notam Jesus em nossas vidas. Ao analisar os nossos passos, as pessoas têm que analisar aquele que nós estamos levando, a boa nova, aquele que nós estamos anunciando, o Cristo.
O mundo está olhando para nós como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, como nós nos relacionamos com os nossos amigos, como nós nos relacionamos na sociedade, aquele testemunho que nós damos quando vamos comprar alguma coisa no mercado, quando vamos comprar alguma coisa numa lanchonete. O testemunho que nós damos quando nós estamos falando com os nossos filhos e os educando. O testemunho que nós damos quando nós estamos nos relacionando com as nossas mulheres. Isso fica para os homens. Qual é a forma que você trata a sua esposa? Qual é a forma que você trata o seu marido? Como você conduz as suas coisas no dia a dia? Você é modelo para isso. Você tem que ser um modelo de Cristo. Na cultura que nós temos vivido, também anunciar esse Cristo que é acultural, que vai além de uma cultura local. Nós necessitamos sermos modelos através das nossas vidas. Sabe por quê, querido? Porque o apóstolo Paulo continua no versículo 19, dizendo que há muitos inimigos da cruz. Há aqueles que têm no seu ventre a forma de buscar a Deus. E o apóstolo Paulo não está dizendo aqui sobre comida, sobre bebida. O apóstolo Paulo está dizendo sobre aquilo que os hebreus acreditavam, que do ventre, no coração ou no estômago da pessoa existia a sua alma. E nesse ventre eram os seus desejos, as suas inclinações, viviam para si só. É aquela famosa expressão, desculpa a palavra, mas olhar para o próprio umbigo, fazer aquilo que bem entende, viver da forma que bem o agrada, viver de um jeito que só agrada a ele mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós essa expressão que eles acreditavam que o ventre, que a própria barriga, que a própria vida era o que era importante para eles. Fazer aquilo que a carne desejava. A minha carne deseja tanta coisa que não agrada a Deus. Então eu não devo dar vazão a ela. Eu devo matar a carne, mortificar a carne, a fim de ganhar a Cristo. Sabe por que minha carne quer tanta coisa? É porque eu tenho alimentado bastante ela. Sabe por que dói tanto algumas coisas que acontecem com você? É porque você tem alimentado bastante a sua carne, querido. Que quando nós conseguimos mortificar a carne, não adianta. Não adianta. Matar esse defunto aí, porque eu falo defunto é porque você já morreu e renasceu em Cristo, não é isso? Você aceitou Jesus como seu Salvador, então você renasceu em Cristo. Matar esse defunto aí é difícil, porque ele tende a voltar. Quando você vai fechar o caixão, o pé fica para fora. Aí você coloca o pé para fora do caixão, a mão fica para fora. E quando você coloca a mão, é um braço do outro lado que sai. Parece que o velho homem nunca quer ir embora. Esses dias que nós estamos passando tudo isso, esse conflito todo na nossa igreja, eu conheço a pessoa que veio de fora para tirar a nossa paz nesses dias. Tudo isso que tem acontecido, eu tenho entendido bem o que é ser e o que é pensar no velho homem. A vontade que temos é de fazermos muitas coisas. Mas que dificuldade é viver a nova vida em Cristo. Mas é necessário. Há muitos inimigos da cruz dentro da igreja. Há muitos que pregam graça sem renúncia. Há muitos que têm pregado o evangelho de facilidades. Há até aqueles que estão dizendo sobre a atualização das Escrituras. Que o Senhor nos ajude a interpretarmos com amor, com carinho, com cuidado, com seriedade a palavra de Deus, sem desmerecê-la, entendendo da importância do Senhor para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo termina com o verso de número 21, deixando uma exortação fantástica para nós. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Que exortação fantástica. Exortação é animação. É aquilo que vem para nos animar, para nos encorajar. Ele vai transformar esses corpos mortais, falhos, em algo glorioso,
porque o Senhor já colocou todas as coisas debaixo do seu pé. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. O reino dele tem sido estabelecido. Ele já é rei. E em breve, todo joelho se dobrará a ele e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Uns para a vida eterna, sem dúvida. Outros para a condenação, porque a Bíblia nos garante isso. Mas todos vão reconhecer que o nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu queria ler um texto com você, para nós encerrarmos, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 45 e 49. Do 45 ao 49, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Queria ler contigo. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último homem, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, e este é Cristo Jesus. Teremos também essa imagem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Te espero então no próximo domingo, uma celebração só às 19 horas. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por nos acompanhar nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus fale contigo poderosamente e você entenda que o que Deus tem para ti, o que Deus já fez por ti, tudo isso vale muito mais. A conclusão que o apóstolo Paulo chega é que o mais importante das nossas vidas sempre é e sempre vai ser Cristo Jesus. Conhecer a Cristo, viver com Cristo, reinar com Cristo. Essa esperança é o que nos sustenta em meio a tantas tribulações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém e amém.